Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por estar aqui nesta manhã, participando desta manhã missionária tão abençoada, onde já estamos vendo a glória de Deus aqui em nosso meio e os adolescentes sendo renovados pelo Senhor a partir dos louvores. E tenho certeza que, através da palavra, também seremos fortalecidos e renovados na manhã deste dia. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido através do seu servo. E nesta manhã, o privilégio de poder, com a igreja, meditar na palavra do Senhor. É verdade que é uma grande responsabilidade, principalmente tendo aqui homens de Deus, como o pastor Samuel, o pastor Luiz Mário, os demais ministros, que são homens chamados e capacitados pelo Senhor para nos ensinar a palavra, de maneira que sinto uma grande responsabilidade, mas conto com as orações de todos e sei que o Senhor nos ajudará. Parabenizo todos os adolescentes por este abençoado congresso, que hoje já está terminando, mas o resultado vai continuar até a vinda do Senhor Jesus, que os adolescentes estão recebendo aqui estes dias e todos os que estão tendo a oportunidade de por aqui passar. Vos convido a lermos alguns versículos na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gostaria de ler a partir do versículo de número 11 por diante. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 por diante. Assim diz a palavra do Senhor. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quantos dizem amém? Os adolescentes poderiam recitar o tema do congresso, por favor, todos. Uma parte diz sem adolescentes, né? Mas digam com adolescentes, fica mais bonito o tema. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Nós temos recebido uma orientação de nesta manhã tomarmos como exemplo Paulo, que foi preservado por Deus para a obra missionária. E meditando nestes versículos que acabamos de ler, me veio ao coração 3 convicções do apóstolo Paulo que o preservaram para o propósito
para o qual Deus o chamou e o separou, que foi a obra missionária. Esta carta do apóstolo àquela igreja foi escrita principalmente porque aquela igreja estava sofrendo um ataque muito grande dos judaizantes, daqueles que queriam impetrar no meio da igreja dos Gálatas, que era necessário cumprir com a lei de Moisés e com as tradições judaicas para poder receber a salvação. E Paulo, que já havia passado por ali e ganhado almas para Jesus naquela região, sabendo disto, escreve para combater aqueles ensinos que estavam sendo dados àqueles irmãos, de que era necessário que eles fossem circuncidados e que cumprissem outros ritos da lei, como guardar o sábado e outras coisas. E Paulo escreve dizendo: meus irmãos, vocês não devem de forma alguma desprezar o que já receberam, aquilo que vos pregamos, de que para a salvação é necessário a fé em Cristo e assim ser alcançado pela graça, porque quem salva não são os ritos e as tradições da lei, mas a fé e a graça em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé e a graça são os dois pré-requisitos para a salvação. E meus queridos, Paulo então apresenta as suas convicções e entendemos pela palavra de Deus que foi isto que trouxe a preservação de Paulo para o propósito que Deus tinha na sua vida. E nestes versículos que li, eu gostaria de destacar 3 convicções do apóstolo Paulo. A primeira, no versículo de número 11, onde ele diz: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado. Quem está com a Bíblia aberta, o que é que ele diz aí no final? Não é segundo os homens. Ele tinha esta certeza e escreveu para aquela igreja com toda a segurança, para aqueles irmãos, dizendo: meus irmãos, não deem ouvidos a outros ensinamentos, continuem com o que eu preguei e ensinei a vocês, porque o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. A palavra que eu tenho pregado a vocês não é palavra de homem, mas é de Deus, é de Deus. Paulo tinha esta certeza, a palavra que ele tinha crido e que pregava e que ensinava não era dos homens, era de Deus e continua sendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E meus queridos adolescentes e irmãos, nós precisamos também ter esta mesma convicção do apóstolo Paulo, de que a palavra que recebemos, de que a palavra que cremos e ouvimos é a palavra de Deus, principalmente porque nós vamos viver dias e já estamos vivendo, e Jesus disse que os dias que antecedem a sua volta serão dias de grandes ataques ao ensinamento da palavra do Senhor. Se levantarão muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores, como disse Jesus em Marcos, no capítulo de número 13,
e o versículo 22 e 23, abre a sua Bíblia, está escrito, o 21 também, está escrito, o Senhor Jesus disse: e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Diga comigo, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, repita isto, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. No versículo 23, Jesus diz: mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Glória ao nome do Senhor. Como a Bíblia é atual, meus queridos irmãos. O que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, ninguém pode dizer que não sabe, que foi pego de surpresa, porque Jesus está dizendo: vede de antemão que eu vos tenho dito tudo, Ele está dizendo aqui esta manhã, que virão muitos falsos cristos, falsos profetas, farão até sinais e prodígios, mas é para enganarem, para que você deixe de crer no evangelho que recebeu e passe a crer nos falsos ensinadores. Porém, nesta manhã, receba a palavra do Senhor Jesus e guarde ela no seu coração, para não ser enganado com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, também falou de algo que está acontecendo, e até a vinda de Jesus nós veremos acontecer de maneira muito acelerada. Abra a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, e versículos de 1 a 3, também fala dos falsos mestres que aparecerão no meio do povo de Deus, se dizendo também ministros de Deus, mas é para enganar. Segunda de Pedro, capítulo 2, diz assim: e também houve entre o povo, o que foi que houve? Falsos profetas, como entre vós. O que é que vai acontecer? Haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3, repita comigo: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Isto vai acontecer, mas já está acontecendo também. Nós podemos já confirmar de que há se levantado muitos falsos ensinadores da palavra de Deus. E que diz aqui o versículo 3, por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, não com a verdade. E é isso que tem acontecido. Muitos hoje estão pregando o evangelho que deixa todo mundo cômodo, que não vai de encontro ao pecado, à vida sem compromisso com Deus. E não são poucos aqueles que se dizem evangélicos, protestantes e até mesmo crentes, mas se Jesus voltar agora, não estão preparados, não estão em condições de subir, porque não vivem conforme a sã doutrina. O que quer escutar
é que Deus vai lhe abrir uma porta, que Deus vai fazer prosperar financeiramente, que vai achar um bom casamento, mas não quer ouvir que tem que renunciar o pecado, tem que andar no caminho estreito, tem que levar a cruz, aleluia, tem que santificar a vida. E nós estamos vendo aí muito profeta no Instagram, dizendo: pare um pouquinho, eu tenho um negócio de Deus para lhe dizer. Pare um pouquinho aí, não passe sem me ouvir. Hoje Deus mandou lhe dizer isso e isso e isso, mas nós não queremos ouvir o que alguém quer dizer. Nós devemos ficar com a palavra, aleluia, com alguém que abre a Bíblia e diz o que Deus mandou dizer através da palavra. Se não for pela palavra, diga: eu não preciso, eu já tenho ela, eu já tenho a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado dos falsos ensinos, dos falsos profetas, daqueles que estarão no último dia enganando o povo, é o que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 1 e 2. Abra a sua Bíblia comigo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Por causa dos falsos profetas, dos falsos pregadores do Evangelho, irá acontecer o que Paulo disse aqui em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 1. Mas o Espírito expressamente diz que, e o que é que diz? Nos últimos tempos, o que é que vai acontecer? Apostatarão alguns da fé. E por que vão apostatar? E por que vão negar a fé? E por que vão deixar de dizer o que diziam antes da palavra? Por que é que vão mudar a doutrina em que cria? Por que isto vai acontecer? Paulo diz aqui: apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Glória ao nome do Senhor. Quando se dá ouvido como diz aqui o versículo de número 3, a homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência, então a fé se enfraquece, o engano domina, o coração é dominado por mensagens de homens que não estão com a palavra de Deus, mas estão falando conforme o seu coração mau, o seu coração pecador, o seu coração carnal, que só busca interesses materiais. E se a pessoa der ouvido a estes, então vem a apostatar na fé, porque deixou de ouvir a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com a explosão que pode haver aqui de glória, aleluia, e línguas estranhas. Eu estou feliz porque eu estou vendo aqui uma multidão sentada e Jesus dando pão do céu para nós nos alimentarmos aqui. Aleluia, com o propósito de que nestes dias de engano, nestes dias de fraude em relação à pregação da palavra de Deus, nós tenhamos a mesma convicção que tinha o apóstolo Paulo. Paulo dizia àquela igreja: meus irmãos Gálatas, esta mensagem é a mensagem dos homens, mas não troquem a mensagem de Deus pela mensagem dos homens. Fiquem com aquilo que receberam da parte do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tiago, escrevendo na sua epístola, ele teve também essa direção de Deus que o apóstolo Paulo teve, de dizer à igreja de Gálatas: meus irmãos,
recebam a palavra, procurem cada dia mais conhecer a palavra que é de Deus e tenham cuidado com aquilo que os homens falam, mas não é da parte de Deus. Abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago diz assim: glória a Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. E o que é que ele diz? Recebei como? Recebei com mansidão, recebei com humildade, recebei com submissão. Se submeta à palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, se submeta. Glória a Deus. Vai chegar dias em que isto não vai acontecer em muita gente, que antes até recebia com mansidão, com humildade, se submetia, mas foi influenciado pela crise espiritual dos últimos dias, pelos ensinamentos falsos que deu ouvido, e aí, quando a palavra é ministrada, incomoda, vai incomodar aquele que não procurou ficar firme na palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. E aí vai acontecer o outro resultado, que está em Timóteo também, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo. Abra a Bíblia, 2 Timóteo 4 e 3, ele diz: porque virá tempo em que o quê? Em que não vão querer receber a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Quando a palavra começar a ser ensinada sem o oba-oba, sem as bênçãos de prosperidade e coisa assim que é o que alguém só quer ouvir. Mas quando a sã doutrina for ministrada, alguns vão ficar com comichão nos ouvidos, coceira, incômodo. Não está acontecendo isso com você aqui não? Seu ouvido está bem? Você está gostando de ler comigo a palavra? Dê glória mesmo, porque você está com saúde espiritual, seu ouvido espiritual não está doente. Se não está havendo comichão, inflamação espiritual, para que quando a sã doutrina bata no seu ouvido, você fique incomodado, é porque tem saúde espiritual aí na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos não, vão ficar com comichão nos ouvidos, como disse Paulo aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando-se para o que não é necessário, para o que não é bom, para o que não edifica, para o que não é verdade. Fábula é uma coisa que não é verdade. É uma coisa que está no mundo ilusório, no mundo da ficção. E tem muita ilusão por aí, tem muita falsidade por aí, tem muita mentira por aí. Mas aqui está a palavra que é a verdade. E que preserva a tua vida
para que Deus possa cumprir os propósitos dele na tua vida. Eu venho aqui da parte de Deus esta manhã para te dizer: se você não andar pela palavra verdadeira, pelo evangelho genuíno, pela sã doutrina, mas ficar dando ouvidos a tanta mensagem que diz ser de Deus, que alguém diz ser de Deus, mas não é de Deus, você não vai continuar firme, você não vai conseguir preservar a sua vida para que Deus cumpra aquilo que Ele tem para fazer. Mas eu tenho certeza que depois deste congresso, nós vamos sair daqui protegidos pela palavra, preservados pela palavra, e os propósitos de Deus vão se cumprir, porque você vai permanecer na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E porque a palavra é um dos meios pelo qual nós preservamos a nossa vida. Eu não vou ler os versículos, mas só citar aqui pelo menos uma relação de 5 motivos pelos quais a palavra de Deus preserva a nossa vida. Primeiro, porque ela é o meio pelo qual conhecemos a Deus e a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 16 e 17. Segundo, porque é ela que nos santifica, e nos santificando nos coloca no lugar aonde Deus pode realizar os seus milagres em nós. João capítulo 17 e versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 9, o salmista faz uma pergunta: como purificará, Senhor, o mancebo o seu caminho? E ele mesmo responde: observando conforme a tua palavra. Mas a palavra é a espada do Espírito. Nossa vida é uma vida de luta, é uma vida de batalha contra a nossa carne, contra este mundo, o sistema mundano pecaminoso. A nossa vida é uma vida de luta contra o adversário da nossa alma. Todo dia o crente tem luta, ele já vive com a luta 24 horas, que é a sua carne, é a sua natureza humana, é luta 24 horas, mas nesta batalha nós estamos armados para vencer. E qual é a nossa arma? Efésios capítulo 6 e o versículo 17: tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A batalha existe, mas a arma existe também. E qual é a arma? A espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu com a palavra. O diabo tentava e ele dizia: está escrito. O diabo tentava e ele: está escrito. O diabo tentava e ele: está escrito. Eu gosto de usar a expressão de Jesus. Tem gente usando aí a expressão de pregador atual, não é? A Bíblia vai dizer, eu prefiro usar a que Jesus usou. Já está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Conheça a palavra, aleluia, aleluia. Conheça a palavra, para que quando venham os desafios, você não fique sem saber o que dizer, o que fazer, mas você possa também, como Jesus, poder dizer: eu conheço a palavra, eu sei o que é que a Bíblia diz, e eu não vou ser derrotado, porque eu tenho a espada do Espírito nas minhas mãos. Glória a Deus. A palavra é a arma que nos faz vencer a batalha espiritual. Mas a palavra também é vida, é vida, é vida. Quando você vê alguém desanimado para cantar, lhe falta a palavra. Quando você vê alguém desanimado para orar, lhe falta a palavra. Quando você vê alguém desanimado para evangelizar, falta a palavra. Ele está morto, está morrendo, está fraco. Sabe por quê? Porque só come feijão com arroz, pão, carne,
coisas que alimentam o físico. E Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem. Eu acho bonito quando diz assim: grande coral vai cantar, e já se levantam dando glória. Eu estava dizendo ao pastor Sérgio, é uma animação tremenda. É vida, vida. E essa vida, quem produz é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não fique arrumando justificativa para o seu desânimo, para a sua falta de ânimo, para a sua falta de fervor. O que está faltando é você comer a palavra de Deus para alimentar a sua alma, o seu espírito e ter vida espiritual. Glória ao nome do Senhor. Mas a palavra nos faz prosperar. Prosperidade que vem de Deus tem que ser por meio da palavra. Josué capítulo 1 e versículos 8 e 9, nós encontramos ali Deus falando para Josué e lhe fazendo uma promessa de prosperidade. Josué capítulo 1, versículo de número 7 por diante, Deus diz assim a Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme o quê? Abre a Bíblia. Toda a que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie dela não, vá por ela. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele. Medita nele. Medita nele. Que horas? Que horas? A que horas? A que horas? Medita nele o dia todinho, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, quer prosperar? Quer prosperar? Vida aqui, olha. Vida aqui dentro. Palavra de Deus. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque enquanto você andar conforme esta palavra, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas tem que ser meditando na palavra, dia e noite, tendo uma vida conforme a palavra de Deus, e não deixando-a para o lado, mas sempre consultando-a, buscando a direção através da palavra. E o salmista Davi, no versículo 1, ele usa a mesma linguagem de Josué, capítulo 1, versículo 8, que lemos. Salmo 1, versículo 1, Salmo 1, versículo 2 diz assim: antes tem o seu prazer aonde? E na sua lei faz o quê? Medita de dia e... Aí o que é que vai acontecer? Será quem fizer isto, meditar na palavra dia e noite, guardá-la em seu coração, colocá-la em prática. Como é que vai ser essa vida? Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Vai receber essa palavra que eu estou sentindo do céu agora. Vai acontecer tudo no tempo de Deus na sua vida.
na estação própria. Deus nem se adianta, nem se atrasa, é na hora certa, na estação própria. Dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Você não vai ficar seco para alguém ficar dizendo, ela não tem nada, ele não tem nada, é só prova. Não, não, não. Aqui tem crente, tem adolescente que só Deus sabe como está, mas a folha está verde, está verde. É a palavra. Cujas folhas não caem. E a última expressão qual é? Diga bem forte, tudo não é algumas coisas, é todas as áreas da vida. Tudo quanto fizer, vai prosperar. É promessa de Deus, é compromisso de Deus. Não troque a palavra por conversa de A ou B, por promessa em nome de Deus, mas sem compromisso com a palavra. Não, tem mensagem de homem e tem a palavra de Deus. Quem escolhe aqui a palavra de Deus? Quem trouxe a palavra de Deus? Quem trouxe? Levante assim, quem trouxe? Quem trouxe a sua Bíblia? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Muita gente está dizendo por aí que é um livro qualquer, mas quem crê que é de Deus, levante ela comigo e adore a Deus, dizendo, é de Deus, é de Deus. A Bíblia não é de homens, é de Deus. Quem ama a Bíblia aqui, quem ama a Bíblia, quem tem prazer na palavra, quem tem prazer na palavra, ela vai te preservar. Deixa eu perguntar mais uma vez, quem ama a Bíblia aqui, quem tem prazer na palavra? Levantar a mão é fácil, mas a semana que passou, quanto tempo você leu a Bíblia? Quantos capítulos? O ano passado, leu a Bíblia toda? Qual é o tempo diário que você gasta com a Bíblia? Quer saber se você ama mesmo a Bíblia? Veja o tempo que passa com ela e o tempo que passa no Instagram. O tempo que passa no WhatsApp. O tempo que... Hoje o Facebook quase ninguém vê mais, não é? Mas o tempo que passa na internet. O tempo que você passa conversando com alguém lá. E Deus dizendo, mas rapaz, eu quero falar contigo. Abre a Bíblia. Não é proibido olhar Instagram, gastar um tempo lá falando com alguém, tendo muito cuidado, porque tem muita gente caindo por aí com conversa que não deve, por WhatsApp, porque ocupa o tempo com essas coisas, quando poderia prosperar tanto, se de dia e de noite. Dia e noite meditasse nesta palavra. Adolescentes, está vindo por aí uma enxurrada tão grande de falso profeta, de falso ensinador, de mensagens falsificadas. Mas Deus esta manhã nos reuniu aqui para dizer, quer ser preservado para o meu propósito? Faça como Paulo, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. A primeira convicção que preservou a Paulo foi a certeza que a mensagem, o evangelho por ele pregado, era de Deus e não dos homens. Mas a segunda convicção que nós vemos no apóstolo Paulo, que preservou a sua vida, é o que está no versículo de número 12. Abra a sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 1, e o versículo de número 12. Será que vocês podiam ler este versículo quando eu contar de 1 até 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. A segunda coisa que
preservou a vida de Paulo para o propósito é que ele recebeu uma revelação de Jesus Cristo. É porque Jesus se revelou a ele. Ele diz com muita segurança: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação. Jesus se revelou a mim. Eu conheço a palavra, eu creio na mensagem que prego e sei que ela é de Deus, mas eu também tenho a minha experiência diretamente com Ele. Eu sei o quanto é bom ser filho de crente, não porque tive pais crentes, mas porque a gente pode analisar o quanto isso é bom para os filhos. E hoje estou criando os meus filhos no caminho do Senhor. Mas mesmo sendo filho de crente, é necessário se ter a experiência pessoal com Jesus. Pastor Samuel cantou aqui conosco a experiência. Me deixe lhe perguntar, você já teve a sua experiência com Jesus? Você crê na palavra, mas qual é a tua experiência com Jesus? O que é que você tem para contar dele e você? Se nós pudéssemos agora estar com o apóstolo Paulo aqui e perguntar a ele: Paulo, qual foi essa revelação que você teve de Jesus? E ele ia dizer: para começar, eu vou falar da primeira que eu tive. Eu estava indo no caminho para Damasco, no caminho de Damasco. E eu estava respirando ameaça contra o povo de Deus, porque eu também era um judeu fiel à lei, às tradições, praticante, defensor. Eu não aceitava o cristianismo como cumprimento das promessas a respeito do Messias. Eu não aceitava que era aquele Cristo, e por isso eu estava perseguindo o povo de Deus. Não era por maldade, mas por obediência à lei do meu povo, à minha religião. Mas Deus, que é grande misericórdia, quando eu estava indo para prender, açoitar e até matar cristãos, de repente, uma luz me envolveu. Uma voz poderosa falou comigo, dizendo: Saulo, Saulo, me chamando pelo meu nome. Eu não pude resistir, caí prostrado. Aquelas ameaças, aquela raiva, aquela ira, aquela fúria desapareceu logo. Eu fiquei bem mansinho diante daquela autoridade e perguntei: quem és? Paulo diria: foi assim que ele se revelou para mim pela primeira vez, me chamando pelo nome e perguntando: por que me persegues? Eu estava perseguindo um povo, estava perseguindo homens, mulheres, mas algo sobrenatural me envolveu ali. Era uma autoridade que eu nunca tinha visto e me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquela experiência eu aprendi a primeira lição. E qual foi, Paulo? É que esse povo não é um povinho não, viu? Esse povo que eu estava perseguindo não é qualquer coisa, não. Eu pensei que estava só perseguindo um grupo de pessoas, mas não. Eu estava perseguindo o líder deles. Eu estava perseguindo o dono deles.
Eu estava perseguindo o Senhor deles. E quem era o Senhor deles? Ele me respondeu, ele disse: eu sou Jesus. Naquela revelação que Paulo teve, naquela experiência, o que ele primeiro aprendeu foi que quem persegue crente, vai topar com Jesus a qualquer hora. Estão pensando que podem fazer o que quer com a igreja. E Jesus até pode permitir, como permitiu a morte de Estevão e outros crentes serem mortos, açoitados. Mas quando chegar a hora da prestação de conta, Jesus vai dizer: eu vou mostrar. Oh, adolescentes, vocês não são qualquer coisa por aí não. Deixa alguém fazer bullying, né? Nessa. No meu tempo era mangá. Quando eu era adolescente era mangá. Deixe mangar de você. Também, né? E pastor. Pensei que era outro termo nessa geração. Deixe mangar de você. Parece uma velha de saia. Parece um velho de paletó. Esse corte de cabelo está ultrapassado. Não usa nenhuma coisinha assim para chamar a atenção. Precisa não. A glória, o brilho. Ela vassoura candalamas. Não troque ser de Jesus por nada. Se você teve a experiência com Ele, você aprende. Paulo aprendeu pelo menos 3 lições nessa experiência. Primeiro, que aquele povo era de Jesus, tinha dono. Segundo, ele aprendeu que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Significava dizer essa expressão quando Jesus disse: é duro recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que era aguilhões? Aguilhão era a ponta de um espeto que, quando alguém estava numa carroça e o boi empacava, aí pegava aquele espeto assim e tocava, né, cutucava no animal para ele poder andar. E há uma expressão que diz: é duro dar coice contra os aguilhões, contra o espeto, contra a lança. Era isso que Deus estava dizendo. Saulo, deixa de dar coice. Te humilha. É duro. Enquanto eu meditava, o Espírito Santo colocava no meu coração para dizer aqui a alguns: deixa de dar coice. Deixa de chutar a ponta da lança. Tu vai te furar. Tu vai perder esse teu pé. Te humilha diante do teu pai. Te humilha diante da tua mãe. Te humilha diante do pastor. Te humilha diante dos obreiros. Obedece lá a direção. É duro desobedecer, mas é bênção quando se obedece. Aí, quando Deus diz para ele: olha, Saulo, é duro, você vai sofrer se continuar nesse caminho. Aí a terceira lição que ele aprendeu foi se humilhar. A Bíblia diz que ele se rendeu dizendo: que queres que eu faça, Senhor? O rebelde precisa se encontrar com Jesus para se converter. Quando você vê na igreja um rebelde, um desobediente, é porque ele até conhece a palavra, mas não teve ainda o encontro. Não teve ainda a revelação. Aí vive dando coice. Quando e tudo que fala, e fica com raiva. Você ficar com raiva, só quem perde é você.
vai dar até problema de estômago, de tanta coisa. Deixa a raiva de lado e te rende a Jesus, dizendo: o que é que eu tenho que fazer para não sofrer, para que não seja duro. Nesta manhã, se houver alguém aqui que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, para ter uma experiência pessoal com Ele, você até conhece a palavra, você crê na palavra, mas está faltando a revelação de Jesus, está faltando a experiência pessoal. Mas nesta manhã esse Jesus está aqui como aquela luz, como aquela voz poderosa, dizendo: entra no meio da minha glória, vem para cá, aleluia! Tem alguém para Jesus aqui esta manhã? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, vem à frente. Se você trouxe alguém não evangélico, traga essa pessoa. Se tem algum afastado dos caminhos do Senhor, pode trazer. Pastor Samuel já autorizou fazer o convite. Ainda tenho alguns minutos. Vamos terminar, irmãos, a mensagem. Me permita dizer que a revelação, a experiência com Jesus não acontece uma só vez. Se pudéssemos estar aqui com Paulo, ele ia contar de várias revelações de Jesus, de várias experiências que ele teve com o Senhor Jesus. Me deixe perguntar: quantos querem aqui ter experiência com o Senhor Jesus? É tão bom. Quantos já tiveram experiência com Jesus aqui? É bom? É bom? Ele quer se revelar para a gente. Ele quer se fazer mais conhecido. Receba esta palavra esta manhã. Ouça Jesus dizendo a você, adolescente, jovem, irmão, irmã que aqui está nesta manhã. O Senhor Jesus me manda te dizer: eu quero me revelar para você. Eu quero ser mais íntimo seu. Eu quero que você me conheça melhor. São tantos que tiveram uma experiência com Jesus e que não foi uma só. Abra aí sua Bíblia, João capítulo 5. João capítulo 5, vejam aí. Pelo menos duas encontramos aqui. João capítulo 5 é a cura de um paralítico lá no tanque de Betesda. Jesus perguntou a ele: queres ficação? Ele disse: eu não tenho ninguém que me lance ao tanque para adiantar. Vamos ver aqui. Versículo de número 7. Versículo 6 diz: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Era sábado. Aquele homem não podia andar com a cama, mas quem mandou foi Jesus. Ele nem conhecia Jesus direito, mas a autoridade de Jesus fez o homem não querer saber de outra coisa, a não ser colocar a cama nas costas e sair pelo caminho. Aí ele encontrou logo com os incrédulos, murmurador. No caminho ele já encontrou com eles. Porque você que é crente sempre vai encontrar com alguém tentando apagar a sua fé. Sempre vai encontrar com o incrédulo, com o murmurador. Mas nunca vão conseguir apagar a tua fé se a tua experiência é pessoal com Jesus. Não conseguiram deste paralítico. Vejam só o versículo 10 diz: então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado. Disseram: aquele que tinha sido curado. É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama? E o que fora curado não sabia quem era,
porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Ele teve a primeira experiência com Jesus e ficou curado, mas não sabia quem era Jesus. Tem gente que vem à igreja, que crê na palavra, mas ainda não conhece Jesus o suficiente para dizer quem é Jesus. Mas Jesus não deixa ninguém que decide servir a Ele, que decide falar dele, falar sem que o conheça. O Jesus que o curou e depois o deixou, voltou outra vez. Voltou outra vez onde estava aquele homem. Versículo 13 diz, versículo 12: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, eu te curei. Agora eu vou te dar outra mensagem: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Então aquele homem agora foi e anunciou aos judeus: sabe quem foi que me curou? Jesus. Jesus. A primeira vez que vocês me encontraram com a cama, eu não conhecia ele direito, só disse: foi quem me curou, que mandou levar a cama. Mas ele voltou outra vez, se revelou a mim outra vez, dizendo: deixa o pecado. Aleluia. E eu voltei para dizer a vocês: mas hoje é sábado, eu posso até lhe prender, você está errado. Eu não quero saber, eu quero dizer para vocês que tem um homem muito especial e o nome dele é Jesus. É Jesus, eu quero anunciar isso. Com o cego de nascença aconteceu da mesma maneira. Aquele cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, mandou ele se lavar, e ele ficou vendo. Aí quando ele vai pelo caminho, uns vizinhos encontraram ele. João 9, capítulo 9, versículo 8 e 9. E quando olharam para ele: estás vendo, é? Tu estás vendo? Tô. O que foi que houve? Foi o homem chamado Jesus. Ele veio ao meu encontro, ele se revelou a mim. Aí foram dizer aos fariseus, porque também era sábado. Aí lá vem os fariseus e diz: que história é essa? Tu estás vendo? Quem foi que fez isso? Ele disse: o homem chamado Jesus. E como é que você sabe? Ele veio ao meu encontro, se revelou a mim, me curou. Eu estou vendo vocês. Chama os pais dele para ver se é ele mesmo, se isso é verdade, se não é um impostor que está querendo dizer que esse Jesus opera maravilha. Aí chamou os pais dele com medo disseram: não, olha, ele já tem idade, pergunte a eles, porque estavam temendo. Salvação, experiência com Jesus é individual. Eu sei que aqui tem adolescentes que os pais não são crentes. Lá em Sirinhaém tem uma menina de 13 anos, só ela é crente em casa. E o que é isto? É a revelação de Jesus, como fez com Saulo. E conhecer a Jesus preserva a nossa vida. Os pais disseram: é nosso filho, mas pergunte a ele, a gente não tem nada a ver com isso. E quando vão perguntar: o que é que você está dizendo por aí? Esse homem é um pecador, hoje é sábado. Eles: aí é onde está a maravilha. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa é que eu sei, uma coisa eu sei: eu era cego e agora estou vendo. Eu sei a experiência que eu tive com ele. Mas me diga uma coisa: quem foi mesmo? Eles: foi Jesus. Vocês querem ser discípulo dele? É? Vocês estão me perguntando porque querem seguir a ele também? Disse: discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. O homem disse: aí está a maravilha. Moisés nunca operou um milagre desse, mas esse Jesus fez. Olha, eu estou vendo aqui, ó. Vocês não vão me calar. Quando Jesus se revela, quando se tem uma experiência pessoal com Jesus, se rompe qualquer coisa que se levantar. Vizinho, fariseu, pai, mãe, se levante o inferno todo, nós vamos continuar dizendo: ele se revelou a mim, eu tive uma experiência.
não ficou só na experiência da cura. Assim como no capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda teve dois encontros com Jesus, esse cego de nascença também teve. Porque depois que o expulsaram da sinagoga, ele ficou sem norte, sem direção. Aí Jesus volta. Vejam aí João 9, 34, 35. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E expulsaram-no. E aquele homem que foi expulso ficou por ali. E parece que eu posso ver ele. E agora o que é que eu faço? Aí de repente lá vem Jesus outra vez ao encontro dele. Versículo de número 35 diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Tu já o tens visto. Já vi? Quem é então? É aquele que fala contigo. Jesus prepara momentos assim para impactar a gente. Jesus não podia dizer assim: sou eu. Não, mas Jesus diz assim, primeiro preparou o coração daquele homem. Tu já tens visto. Tu já o tens visto. Ele diz: e aí quem é? Diz: é aquele que fala contigo. É aquele que fala contigo. Na hora, no momento exato, a Bíblia diz que aquele homem dá um grito e diz: creio, Senhor, e o adorou prostrado diante do seu Salvador. Meu coração se alegra esta manhã em poder ser o mensageiro de Deus para dizer aos adolescentes aqui: o Senhor quer se revelar de maneira tão especial para você, para que você o conheça melhor. E não vai ser só uma vez não, vai ser em várias vezes, em várias situações da sua vida. Haverá revelações de Deus. Densas trevas estão descendo sobre a terra, estão dominando este mundo. Jesus até chegou a perguntar: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E ele perguntou isso para nos despertar. Mas vai ter crentes preservados por Deus, preservados pela palavra, mas preservados também pelas experiências, pela comunhão. Vocês sabem, me permitam aqui falar algo, e não me critiquem antes que eu termine, mas tinha um hino que eu não gostava dele, porque eu não entendia muito. Eu ficava dizendo assim: esse hino parece meio sem pé e sem cabeça. Assim: ele fará outra vez, ele fará outra vez. Eu não entendia, minha mente bloqueou um pouquinho assim. Ele fará outra vez. Ele fará o quê? Fará o quê? Ele fará o quê? Mas um dia desse eu estava sentado em casa. Parece que estava lendo, não me lembro o que estava fazendo, mas eu estava sozinho, sentado. E de repente, esse hino começou a ser cantado. Eu não sei, em minha mente, o Espírito Santo, um anjo, mas um hino que eu nem gostava, porque não entendia. Ele fará outra vez. E eu fiquei: mas o que quer dizer esse hino? E daqui a pouco comecei a ver que Deus já tem feito na minha vida. Fez uma, fez outra, fez outra. E aí eu entendi que ele estava dizendo: eu ainda tenho o que fazer. Eu ainda tenho o que fazer na tua vida. Eu ainda tenho propósitos. E esta é a mensagem deste congresso.
Há propósitos para Deus realizar na tua vida. Cada propósito é uma revelação de Deus para você. Cada propósito é uma revelação de Jesus para você. Se prepare, se consagre, porque vem por aí muita revelação de Jesus, muita manifestação, muita experiência de Deus. Quem deseja? Quem deseja? Quem deseja? Esta revelação vai vir. Paulo teve, o pastor nos autoriza a orar. Paulo teve uma segunda experiência também. Terminando, Atos, capítulo 9, vamos voltar. A primeira foi Jesus que apareceu para ele. E a segunda, como foi? Um certo discípulo, Atos 9 e 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. E qual é a segunda experiência? Qual é a segunda experiência? Quantos aqui conhecem a Jesus? Quantos aqui já tiveram sua revelação? Mas agora Deus quer uma outra experiência. A mesma que ele teve com Paulo, sabe qual era? Que seja cheio do Espírito Santo. Eu sou crente, eu sou salvo, mas Deus está mandando eu te dizer: eu quero agora te encher do meu Espírito Santo. Te encher para cumprir com a missão de pregar o meu evangelho, de anunciar a minha palavra aos povos, tanto na escolha coletiva, que é de toda a igreja, mas também na escolha específica, porque encontramos essas duas visões na Bíblia: a escolha coletiva, todos nós, mas a específica, aquela que Deus tem especialmente com cada um. E eu sei que estou falando com jovens aqui que têm certeza de uma chamada específica da parte de Deus. Era a terceira convicção do apóstolo Paulo. Ele disse: aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separar e me chamar para ser um missionário. Mas para fazer esta obra é necessário ser cheio do Espírito Santo. Quem deseja fazer a obra? Quem deseja pregar o evangelho? Fique de pé, por favor, aonde você estiver, fique de pé. Se você deseja, se você tem esse fogo ardente no seu coração. E eu quero terminar dizendo que você
está sendo preservado por Deus, porque Ele tem este propósito de que você seja uma testemunha dEle, de que você seja um missionário. Eu já fui como você também aí sentado, aleluia, sem ser conhecido, sem ser visto. Uma vez eu vim para um congresso, não pude entrar, aí eu sentei nas escadas aí fora e tinha um carro de som ali. Fiquei eu e alguns irmãos ouvindo a mensagem através do carro de som, e o Senhor falava, o Senhor fazia promessas, o Senhor dizia do seu propósito, e eu achava tão difícil, mas já fui para a missão, já voltei, e estou aqui esta manhã para te dizer que se Deus tem um propósito missionário contigo, não importa quem você seja, não importa onde esteja, não importa de quem você é filho, o que importa é que quem te preservou e tem um propósito na tua vida, Ele cumprirá os seus propósitos, se você for fiel. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, vem aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, saia do seu lugar e vem aqui rapidinho, dizendo: Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu já tive a experiência da salvação, mas eu quero agora a experiência de ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Venha rapidinho, porque as horas já passaram. Venha, 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 venha rápido, com o seu coração aberto, glorificando ao Senhor. E Ele está aqui para batizar, mas está também para renovar, está também para encher do seu Espírito. Vai glorificando a Deus aí onde tu estás. Abre a tua boca e glorifica ao Senhor. E pede ao Senhor: Senhor, me ajuda, aleluia, nesta manhã me enche do teu Espírito Santo. Venha agora, venha. Jesus está aqui e Ele quer se revelar esta manhã, derramando do seu Espírito sobre a tua vida. Glorifica, adora. A tua boca para ser cheio, cheio, cheio do teu Espírito, cheio do Espírito Santo. Batiza, Jesus, batiza, batiza, Senhor. Dê lugar ao Espírito Santo. Você precisa ser cheio de poder. Você precisa ser cheio do Espírito. Aleluia. Para que o propósito de Deus, o propósito, a chamada, aquilo que Deus tem na tua vida, se cumpra. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Glorifica, adora, adora. Abre bem a tua boca para ser cheio, para ser cheio, cheio. De boca fechada não se fala em línguas. De boca fechada não se fala em línguas. Aleluia. Batiza, Jesus. Batiza. Você que está aí no seu lugar e sabe que Deus te escolheu para um propósito. Pede ao Senhor agora que te batize, que te encha. Vai glorificando, vai adorando. Oh, o Senhor quer te dar uma experiência com Ele nesta manhã, para que você possa sair daqui, aleluia,
esta revelação, com esta manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja batizado, seja batizado. Aleluia. Adora, adore ao Senhor, seja cheio. Batiza, Jesus, batiza. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Dá glória ao Senhor, dá glória a Deus. Vai adorando, vai glorificando. Seja cheio nesta manhã.